Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, para juntos celebrarmos hoje o domingo, o dia da ressurreição, o dia que o Senhor preparou para nós. Por isso, nesta alegria e nesse entusiasmo, vamos iniciar a nossa Santa Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus que é Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, Diante da presença do Senhor, é momento, irmãos e irmãs, de reconhecermos as nossas faltas, de voltarmos o nosso coração para Ele e pedir perdão das nossas infidelidades, das nossas fragilidades. De maneira especial, vamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que não reconhecemos a grandeza da sua misericórdia, por todas as vezes que não temos a coragem de irmos ao seu encontro para recebermos o seu perdão. Com confiança, cantemos pedindo perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria de celebrarmos o dia do Senhor, cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Reino dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos levamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na
homens por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós vos tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Apresente hoje, irmãos e irmãs, no altar do Senhor a sua intenção. Aquilo que hoje o teu coração, o nosso coração veio rezar. Por isso, no instante de silêncio, apresente as suas necessidades, apresente a sua família, apresente aquilo que o teu coração tanto deseja experimentar da graça de Deus nessa Santa Eucaristia. Apresente aquele milagre que hoje você veio pedir a nosso Senhor. Os nossos familiares que estão enfermos, vamos colocar no coração do Senhor, pedindo que Deus possa dar toda a saúde, toda a fortaleza e todo o conforto. Rezemos também por nós, pedindo que os nossos corações tenham a coragem de ir ao encontro de Jesus, para experimentar dele o perdão, a misericórdia e a vida nova que encontramos só no seu amor. Rezemos por todas as intenções que foram lidas no início da nossa celebração. De maneira especial, queremos rezar pela alma de Maria do Carmo Barreiro, cujo 7º dia hoje nós celebramos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício às nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, irmãos e irmãs, vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias disse Natã a David: Assim fala o Senhor Deus de Israel: Ungi
como rei de Israel e livrei-te das mãos de Saul. Entreguei-te a casa do teu Senhor e pus-te nos braços as suas mulheres, dei-te a casa de Israel e a de Judá. E se isto não é suficiente, dar-te-ei muito mais. Como ousaste desprezar a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos, mataste à espada Urias e Tita, tomastes como esposa a sua mulher, depois de teres feito passar a espada pelos Monitas. Agora a espada nunca mais se afastará da tua casa, porque me desprezaste, e tomastes a mulher de Urias e Tita, para fazeres dela tua esposa. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu-lhe: o Senhor perdoou o teu pecado, não morarás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Por isso, acreditamos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém é justificado. De facto, por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo estou crucificado. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se ainda vivo dependendo de uma natureza carnal, vivo animado pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não quero tornar inútil a graça de Deus, porque se a justificação viesse por meio da lei, então Cristo teria morrido em vão. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para comer com ele. Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa. Então, uma mulher, uma pecadora que vivia na cidade, ao saber que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume. Pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito, banhava-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos, beijava-os e ungia-os com perfume. Ao ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo: se este homem fosse profeta, saberia que a mulher que o toca é uma pecadora. Jesus tomou a palavra e disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: fala, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. Como não tinham com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles ficará mais seu amigo? Simão respondeu: aquele, suponho eu, a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas ela banhou-me os pés com as lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me destes o ósculo, mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-me os pés. Não me derramastes óleo na cabeça, mas ela ungiu-me os pés com perfume. Por isso te digo, são-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Depois disse a mulher: os teus pecados estão perdoados. Então os convivas começaram a dizer entre si: quem é este homem que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Depois disso, Jesus ia caminhando por cidades e aldeias, a pregar e a anunciar a boa nova do reino de Deus. Acompanhavam-no os 12, bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, que serviam Jesus com os seus bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Padre André, meu irmão sacerdócio de Jesus, irmãs missionárias, irmãos e irmãs. A palavra de Deus hoje, através da liturgia, vai nos convidar e vai nos fazer entender de que maneira nós precisamos viver a conversão do coração. De que maneira nós precisamos deixar com que essa conversão ela seja verdadeira e ela seja do profundo da nossa alma. Irmãos e irmãs, a conversão é algo que não é um esforço humano. Como podemos dizer assim, eu sou capaz de mudar a minha vida, eu sou capaz de transformar o meu coração pelas minhas forças, pelas minhas capacidades, por aquilo que eu tenho ou pelo conhecimento que eu trago na minha razão humana. Não. Hoje, irmãos e irmãs, a liturgia da palavra vai nos ajudar e vai nos fazer entender que a conversão verdadeira se faz através de uma experiência profunda da misericórdia de Deus. Quando nós temos a coragem, irmãos e irmãs, de colocarmos as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas misérias dentro do coração do nosso Deus, que é capaz de transformar todas as coisas, que é capaz de mudar a nossa vida, que é capaz de fazer com que o nosso coração deixe de ser mau, deixe de muitas vezes realizar coisas más para começar e para viver as mesmas realidades, ou melhor, para ter os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a conversão, a mudança de vida, não é algo que muitas vezes podemos dizer assim, seu padre, eu estou lutando, não é verdade? Eu estou indo, eu estou fazendo, eu estou fazendo com que as coisas aconteçam. Não. A conversão do coração, irmãos e irmãs, é de fato quando nós temos a coragem de colocar a nossa vida e o nosso coração no coração misericordioso de Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo hoje, na segunda leitura, vai nos dizer que nós não somos justificados pela lei, que nós não fomos salvos pela lei, mas nós somos salvos e justificados em Jesus Cristo, nosso Senhor. E Jesus Cristo, irmãos e irmãs, vai dizer, o Papa Francisco, é o rosto misericordioso de Deus Pai. Jesus Cristo é a maior expressão do amor de Deus por cada um de nós. Por isso, quando olhamos para Jesus, quando visualizamos Jesus, quando contemplamos a sua presença e o seu amor no meio de nós somos capazes de compreender e ver que Deus é capaz de ir ao encontro do homem, que Deus é capaz de resgatar o coração do homem, que Deus é capaz de mudar a nossa vida. Por isso, irmãos e irmãs, a grande tentação nossa, ou a grande tendência do nosso coração é dizer assim, seu padre, eu não tenho mais jeito. Não é verdade? Seu padre, eu não consigo mais. Seu padre, eu não dou mais conta. Seu padre, o pecado é muito maior. Não, irmãos. Muito maior do que o meu e o teu pecado é a misericórdia de Deus. Muito maior do que as nossas fragilidades, as nossas quedas, é Deus que a cada dia, dia após dia, vem ao nosso encontro e nos faz cada vez mais nos levantarmos para uma vida nova, nos levantarmos para uma nova experiência. Por isso, nós não podemos ficar parados naquilo que é fragilidade humana. Não, sabemos que somos pecadores, sabemos que não somos capazes sozinhos, sabemos que sem a graça de Deus nós não somos nada. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, nós somente sabemos de tudo isso. Muitas vezes nós só conhecemos isso, mas muitas vezes nós não temos a coragem de viver essa experiência da misericórdia. Aí está a diferença. Deus não se cansa de perdoar, mas somos nós que muitas vezes nos cansamos de ir ao encontro do Senhor. Somos nós que muitas vezes
nos cansamos de pedir o perdão. Somos nós que muitas vezes, irmãos e irmãs, fechamos o nosso coração e não deixamos Deus fazer. Ah, sou padre, mas Deus não faz, Deus não realiza. Eu rezo, eu peço, mas Deus não faz. Irmãos e irmãs, Deus só pode fazer, Deus só pode realizar a sua obra de salvação na nossa vida se nós tivermos a coragem, se nós deixarmos o nosso coração alargado, escancarado, aberto para que Ele possa fazer. Por isso, hoje, na primeira leitura, nós vamos entender de que maneira Deus pode fazer na nossa vida, de que maneira Deus pode realizar o seu projeto de amor. Quando olhamos para o rei Davi, o grande rei Davi, nós poderíamos dizer assim: seu Padre, o rei Davi, ele é grande, ele é poderoso, ele foi ungido do Senhor, ele foi aquele que realizou tantas coisas, tantas caridades, mas o rei Davi também foi capaz de errar, foi capaz de pecar, foi capaz de trair o seu coração, a ponto de querer ter para si a mulher do seu guarda, do Hitita, Urias. Davi vai tentar possuir esta mulher. Davi faz com que a vida desse homem seja aniquilada, seja morta, para que ele possa ter a sua esposa. Davi matou o marido para estar com a esposa, sendo que ele não precisava dela, porque ele tinha já tantas, porque ele já vivia na graça de Deus, ele era ungido. Davi, irmãos e irmãs, errou. Davi pecou, como nós. Quantas vezes nós erramos, nós pecamos, quantas vezes nós caímos, mas a grande graça que hoje a palavra de Deus quer nos dar é esta: nós não podemos ficar parados no nosso pecado, nós não podemos ficar paralisados, estagnados, congelados no nosso pecado. Nós precisamos ter a coragem, Davi que reconhece o seu pecado. A primeira graça que hoje nós precisamos pedir ao Senhor é a graça de reconhecermos que somos pecadores, é a graça de reconhecermos que erramos, que somos frágeis, que somos pobres, e a graça, irmãos e irmãs, de pedir o perdão. Quantas vezes nós não somos capazes de pedir o perdão, porque muitas vezes nós não reconhecemos que somos pecadores. Nós reconhecemos e muitas vezes dizemos assim: Senhor Padre, eu não sou pecador, eu não tenho pecado. Todos nós, irmãos e irmãs, eu, você, todos nós somos pecadores, a ponto de que todas as vezes que erramos, nós temos que ir ao encontro do sacerdote. Todas as vezes que o padre erra, o padre tem que chegar diante do Padre André e dizer: Padre, pequei contra isso, isto e isso. Uma vez uma senhora disse: Senhor Padre, o senhor é santo, o senhor não precisa confessar. Eu falei: é verdade? Mas como a senhora descobriu que eu sou santo dentro dessa forma? Porque o senhor não precisa confessar, só eu e os outros precisam confessar. Eu falei: não, todos os meses o padre tem que se ajoelhar e dizer: Padre, peguei contra isso. E ela ficou escandalizada, porque o padre confessa, porque o padre também pede perdão. Eu falei: todos nós erramos, todos nós precisamos reconhecer as nossas faltas, e todos nós, irmãos e irmãs, somos convidados a voltar para o coração de Deus, porque o pecado na nossa vida, ele tem a grande missão de nos afastar de Deus, de nos distanciar de Deus. O pecado tem a missão de muitas vezes, irmãos e irmãs, dizermos não à vontade santíssima do Senhor. Pecar significa dizer não ao projeto de amor. Pecar significa dizer que eu não quero fazer a vontade de Deus, mas eu quero fazer a minha vontade. A ponto, porque Davi pecou? Porque Davi quis fazer a vossa santíssima vontade. Mas, irmãos e irmãs, podemos pensar assim: Senhor Padre, é muito fácil às vezes reconhecer o pecado, é muito fácil muitas vezes saber que sou pecador, mas e agora? Depois de reconhecer, o que eu preciso fazer?
Agora vamos para o Evangelho. O Evangelho vai dizer que um fariseu chamado Simão convidou Jesus para comer em sua casa, para fazer a refeição na sua casa, e de repente entrou naquela casa vamos lá, quem entrou na casa? Uma mulher conhecida como pecadora. Era uma mulher que todos conheciam. Era uma mulher que, como podemos dizer hoje, era uma mulher da vida. Era uma mulher que muitas vezes vendia o seu corpo. Era uma mulher que era conhecida na cidade, a ponto de que Simeão, que era quem convidou Jesus, e os outros que estavam ali, sabiam quem ela era. Ela chegou, se prostrou atrás de Jesus, ficou atrás do Senhor, começou a chorar aos pés de Jesus, enxugou as suas lágrimas, os pés de Jesus com os seus cabelos, e ela perfumou, jogou sobre os pés de Jesus o seu perfume. E é bonito, irmãos e irmãs, que muitas vezes nós não pensamos como Deus, ou não sabemos amar e perdoar como Deus, porque se fosse nós, o que nós faríamos? Nós não aceitaríamos aquela mulher, nós já faríamos como Simão, nós faríamos como aquele fariseu, nós jogaríamos ela fora. Mas Deus não é assim, a ponto, irmãos e irmãs, de que Deus Jesus olhando para aquela mulher, dá àquela mulher a oportunidade de uma vida nova. Por isso, irmãos e irmãs, para vivermos a vida nova, nós precisamos ter a coragem de ir ao encontro da pessoa certa. Nós precisamos ter a coragem de ir ao encontro da graça de Deus. O pecado só é vencido, só é aniquilado, só é assim vencido de fato quando nós temos a coragem de irmos ao encontro de Jesus, porque Ele salvou a humanidade, Ele morreu na cruz por todos nós. O nosso pecado foi pregado na cruz junto com Ele. O nosso pecado foi pregado na cruz junto com Ele. Por isso, irmãos e irmãs, aquela mulher não tinha mais nada para oferecer. Aquela mulher não tinha mais nada ou nenhuma esperança, mas ela reconheceu em Jesus a esperança para a vida nova. Talvez, irmãos e irmãs, algum de nós, eu, você, talvez nesta manhã, nesse domingo, o nosso coração esteja como daquela mulher. Talvez o nosso coração esteja sem esperança, desesperado. O nosso coração não vê sentido para viver. Se o teu coração está assim, irmãos e irmãs, a única solução ou a única maneira que nós precisamos encontrar é termos a coragem de irmos até Jesus. É termos a coragem, irmãos e irmãs, de irmos até Ele. E se formos até Ele, nós não seremos as mesmas pessoas. Nós não ficaremos, ou nós não permaneceremos as mesmas pessoas. Quantas vezes é muito mais fácil julgar as pessoas por aquilo que elas erraram, por aquilo que elas fizeram, por aquilo que elas cometeram, do que muitas vezes, irmãos e irmãs, mudarmos de vida. Quantas vezes é mais fácil apontar o pecado do outro, julgar o outro, falar mal do outro, do que muitas vezes ter a coragem de olhar para nós mesmos. Por isso, irmãos e irmãs, a conversão é pessoal, a salvação é pessoal e depende de mim, depende de você, termos a coragem de deixar a graça de Deus transformar o nosso coração. Depois que aquela mulher estava aos pés de Jesus, lançou o seu perfume, perfumou os pés de Jesus, e lembre de uma coisa, aquele perfume que aquela mulher ungiu os pés do Senhor é fruto do pecado dela. Ela comprou aquele perfume com o dinheiro que ela ganhou no pecado, e Jesus rejeitou ela por isso. Pelo contrário, ela deu para Jesus o melhor do seu coração. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos ter a grande alegria no nosso coração de podermos entender que Deus não rejeita a nossa vida, que Deus não rejeita a nossa história,
que Deus aceita até mesmo as ofertas mais miseráveis do nosso coração. E aí, de repente, aquele fariseu, aqueles homens vendo tudo isso e vai dizer: olha, se ele fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia quem está aos seus pés. Ele saberia que essa mulher era pecadora. E é bonito, irmãos e irmãs, que o evangelista Lucas é o evangelista que vai mostrar Jesus com o rosto humano. O evangelista Lucas é o evangelista que apresenta nosso Senhor Jesus Cristo como verdadeiramente o Senhor da misericórdia. E é interessante porque aqueles homens que estavam ali, que criticavam aquela mulher, que julgavam aquela mulher, até muitos já tinham aproveitado daquela mulher. Muitos já tinham até mesmo feito ou usado daquela mulher. E muitas vezes, irmãos e irmãs, queriam esconder o vosso pecado, queriam esconder as suas misérias, e aquela mulher mostra para todos que diante de Deus nós não precisamos esconder nada. Diante de Deus nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser transparentes, porque Deus só pode manifestar o seu amor na transparência do nosso coração. Não podemos, irmãos e irmãs, muitas vezes tentar esconder o nosso pecado e muitas vezes julgar os nossos irmãos. Não. Todos nós somos pecadores. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Talvez o ser humano não é capaz de perdoar, mas Deus é capaz de nos dar a vida nova. Deus é capaz de perdoar a nossa vida. Por isso, nós precisamos ter a coragem de reconhecer o nosso pecado e também nós temos que ter a coragem de irmos ao encontro do Senhor. Aquela mulher, irmãos e irmãs, na transparência do seu coração, na abertura do seu coração, experimentou o verdadeiro amor. O amor que ela buscava em homens daquela época, o amor que ela tentava buscar nos prazeres da carne, ela encontrou em Jesus o verdadeiro amor. Por isso, ela experimentou tamanho amor, porque ela foi tão perdoada, porque ela experimentou a misericórdia de Deus. Por isso, para amar, para perdoar os nossos irmãos, primeiro, nós precisamos experimentar a grandeza do seu amor, a grandeza do seu perdão. Nós só podemos amar os nossos irmãos, perdoar os nossos irmãos, se nós formos capazes de experimentar primeiro dele o seu amor, o seu perdão e a sua misericórdia. Por isso, irmãos e irmãs, não desistamos de nós. Não nos cansemos de nós, pensando assim: ah, seu padre, eu não tenho mais jeito. Tem sim. Você tem tanto jeito que a ponto de nosso Senhor Jesus Cristo dar a sua vida por cada um de nós. Por isso, reconheçamos o nosso pecado. E ao reconhecer o nosso pecado, tenhamos a coragem de voltar a Ele, de todo o coração, de coração aberto, para que nele, por Ele e através dele, nós experimentemos a sua misericórdia e o seu amor. Por isso, que o Senhor hoje nos ajude, nos abençoe e nos faça cada vez mais reconhecer que a conversão do nosso coração não se dá através de leis, de regras, de esforço humano, mas a conversão verdadeira se dá através do perdão, do amor e da misericórdia. Por isso, para terminar, hoje o padre quer cantar uma canção que fala muito disso, da misericórdia, do amor, dessa experiência desta mulher. Por isso, vamos lá? Tanto que esperou pudesse um dia chegar bem perto, dizendo tudo. Se não conseguiu como queria, o seu silêncio não ficou mudo. Ela muito amor, tenha minha paz, vai seguir caminho
temor. Sabes quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Ela ultrapassou toda a medida, não me bastando meros preceitos, lágrimas, perfume que acolhida, não lhe importando com preconceitos. Ela muito amor, tem a minha paz, faz seguir caminhos sem temor. Sabes quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Sim, ninguém ousou dizer bem claro o que pensava daquele gesto. Ele revelou como era raro esse carinho tão manifesto. Ela muito amor, tem a minha paz, faz seguir caminho sem temor. Sabes quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Ele é sempre mais que um convidado, se põe à mesa, nutrindo a vida. Olha os corações e põe de lado toda a aparência, cura a ferida. Ela muito amor, tem a minha paz, faz seguir caminho sem temor. Sabes quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Deus sabe quem somos e mesmo assim Deus não cansa de nos amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, por nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem, também para nós foi crucificado, sofreu Pilatos, padeceu e crucificado, desceu aos céus, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, está sagrado à direita do Pai,
o Pai o estiver curado e glorificado. Ele foi pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida muito grande. Com confiança, irmãos e irmãs, vamos colocar no coração de Deus as nossas preces e as nossas intenções. Irmãos e irmãs, nós que não podemos salvar-nos a nós mesmos, e nada podemos sem Deus e sem a sua graça. Peçamos-lhe a graça do seu perdão e da sua misericórdia, dizendo humildemente: atendei, Senhor, a nossa prece. Pela Santa Igreja que acredita em Jesus Cristo, pelos seus filhos renascidos pela graça e por todos os que vivem em pecado, oremos ao Senhor. Pelos que morrem às mãos de outros homens, pelas vítimas da perseguição dos poderosos e pelos casais destruídos pela infidelidade, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelo mundo mais pronto a condenar do que a perdoar, pelos juízes a quem foi confiada a justiça e pelos reis que por eles vão ser julgados, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelas mulheres pecadoras que se arrependem, pelos homens que foram causa do seu pecado e por aqueles que sentem Cristo vivo dentro de si, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por todos nós, pecadores, pelos que não põem a confiança nos seus méritos, mas tudo esperam da misericórdia de Deus, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Deus eterno e onipotente, que muito perdoais a quem muito ama, nós os louvamos pela vossa infinita misericórdia e nos confiamos à vossa graça para obter o perdão das nossas culpas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Os homens
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor as nossas serviços pela glória do Senhor, para o nome da Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que pelo pão e vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova. Fazei que nunca falte esse auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso bem, a nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Bendizer-vos e dar-vos graças, porque nesse dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar do pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa infinita misericórdia. Nessa feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem. Sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos sobre a vossa proclamamos a vossa ressurreição do Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos de vossa serva Maria do Carmo Barreira, e chamastes para vós, configurando-a com Cristo na morte, com Cristo ela tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos lembrar de nossos parentes e amigos já falecidos. E por todas as intenções que colocamos no início dessa nossa Eucaristia e que estão no altar do Senhor. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, e seu castíssimo esposo São José, os bem-aventurados apóstolos, também como Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Na alegria, irmãos e irmãs, de saber que Deus os ama e é capaz de perdoar os nossos pecados, rezemos juntos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos na paz que vem do Cristo.
pecado do mundo. Tende piedade de nós. Retirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Dai-nos a paz. Dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele confia, e nele põe toda a sua esperança. Eis o Cordeiro de Deus, é Jesus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me essa palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Cristo,
Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente o nosso ministro extraordinário da comunhão, para que receba a Bíblia. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus, Pai de amor e bondade, conduzi e acompanhar esse nosso irmão que leva o corpo do vosso amado Filho aos nossos irmãos que estão enfermos, para que esses nossos irmãos experimentem no coração a misericórdia, a graça do amor de Deus, para que cada vez mais possam ser consolados e confortados em suas dores. Isso tudo nós os pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vai em paz. Graças a Deus. Podemos só nos assentar por alguns instantes para dizermos alguns anúncios importantes dessa semana da nossa paróquia. Lembrando que o nosso boletim já está pronto, então levem para casa e coloquem no frigorífico, é verdade. Coloquem no frigorífico para que possamos saber os horários e as datas da nossa programação. Primeiramente, eu quero agradecer de coração por ter rezado por mim esses 2 finais de semana que eu fui ajudar os nossos irmãos de Edmonton e domingo passado, final de semana passado, eu estive em Thunder Bay. Então, todos que conhecem o pessoal aqui no Unipeg mandaram abraços, beijos, visitas. Então, todos aqueles que têm parentes, amigos em Edmonton, em Thunder Bay, eles estão com saudade de todos, então mandaram saudades e visitas. Lembrando que nesta semana nós temos algumas datas e alguns horários diferentes. Lembrando que hoje, ao meio-dia, nós temos a alegria de receber o nosso arcebispo no meio de nós. Hoje será a confirmação de nossas 36 crianças que estarão aqui. Então, ao meio-dia será a missa da confirmação de nossas crianças. Então, aqueles que quiserem participar, sintam-se convidados para que possamos juntos contemplar a confirmação e a resposta das nossas crianças. Normalmente, de segunda-feira, nós não temos missa aqui na nossa paróquia. Mas, lembrando que segunda-feira é dia 13. E dia 13 de junho, nós celebramos Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa? De Lisboa. Os italianos é de Pádua. Para nós portugueses é de Lisboa. Então, dia 13, nós celebraremos o dia de Santo Antônio. E todo dia 13, os homens da nossa paróquia rezam o terço. Então, nós teremos o terço dos homens e também teremos, após o terço, a nossa missa em louvor a Santo Antônio de Lisboa. Ok? A missa será não às 7 da noite, mas às 11 horas da manhã. Tá? Então, amanhã, às 11 horas da manhã, nós temos os homens rezando o terço e logo após a nossa missa para celebrarmos Santo Antônio. A missa é às 11 e o terço é às 10h30. O terço é antes, ok? Terça, quarta e quinta, a missa é 7 horas da noite. Aí na sexta-feira, a missa é às 11 horas da manhã, ok? Então, segunda, amanhã, às 11 horas, terça, quarta e quinta, às 7 da noite, e na sexta-feira, às 11 horas da manhã, ok? Domingo que vem, nós já iniciamos a missa, não 11h45,
mas às 11 horas. Então a missa inglesa, a partir do final de semana que vem, não será às 11h45, mas às 11 horas da manhã. Ok? Eu penso que só não tem mais nada. Quero convidar a nossa irmã, Fátima Pacheco, que hoje terá a alegria de levar Nossa Senhora para casa. Que seja uma semana de graça, de bênção, para a sua casa e para toda a sua família. Vou dar uma salva de palmas. Nos coloquemos em pé para recebermos a bênção final. O Senhor esteja convosco. E por intercessão de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Demos graças a Deus. Um santo domingo e uma boa semana a todos. Igualmente.